Olá, meus amores. Hoje vamos falar sobre os biomas brasileiros. O Brasil apresenta uma das maiores biodiversidades de animais e plantas do planeta. A maior parte da nossa biodiversidade está presente em 6 biomas continentais, que são a Amazônia, que é esse todo pintadinho de verde aqui no mapa do Brasil, tá? A Caatinga, que é essa partezinha aqui, olha só, de amarelinha, que vem aqui pelos estados do Nordeste. O Cerrado, que começa desde aqui, olha só, da parte do Nordeste, vai descendo, chegando aqui uma parte da região Centro-Oeste e pegando um pouco da área da região Sudeste. A Mata Atlântica, que vem desde a parte aqui, olha só, do litoral da região Nordeste, passa pelo litoral da região Sudeste, chega até aqui na região Sul. Aí eu tenho aqui, olha só, bem no finalzinho aqui do nosso Brasil, os Pampa. E essa pequena região aqui, onde eu tenho o estado do Mato Grosso e Minas Gerais, Pantanal. Então, o nosso Brasil, devido à sua grande extensão e grande biodiversidade, eu vou ter diferentes ecossistemas e diferentes biomas. Por quê? Eu vou ter diferentes tipos de vegetação. Então, como o nosso Brasil ele é muito extenso, em determinadas regiões eu vou ter uma grande quantidade de chuva, por exemplo, como a região norte, altas temperaturas, que é diferente, por exemplo, daqui da região sul, onde eu vou ter baixas temperaturas. O tipo de vegetação que é encontrado aqui, ele não vai estar aqui. Por quê? Porque não vai estar adaptado à temperatura, à quantidade de chuva. Aqui tem regiões que ocorre neve. E aqui, por exemplo, em Manaus, no Pará, eu não vou ter essa temperatura tão baixa a ponto de ocorrer neve. Então, eu vou ter tipos de vegetações diferentes. Aqui, por exemplo, na região sudeste não, desculpa, na região nordeste, nessa partezinha aqui de amarelo, eu vou ter aqui vários estádios onde eu vou ter altas temperaturas e pouca umidade do ar, porque fico próximo do oceano. Então, aqui o tipo de vegetação que tem aqui não é o mesmo tipo de vegetação que vai ocorrer, ó, nessa parte aqui do Brasil. Por quê? Porque devido à sua extensão, devido a diferenças de temperaturas na região do Brasil e quantidade de chuva. Então, a temperatura, a quantidade de chuva e o tipo de solo vai determinar as espécies de vegetais que vão ocorrer nas regiões, assim como os animais. Determinados tipos de animais só se alimentam de determinados frutos. Então, se aquela fruta ela só ocorre, por exemplo, aqui na região amazônica, dificilmente eu vou encontrar esse animal em outras regiões, a não ser que se alimente de outros frutos. Mas se ele se alimentar exclusivamente daquele fruto, ele só vai ocorrer onde tiver aquele tipo de vegetação. Então, a nossa região ela possui, tá? 2, 3, 4, 5, 6. 6 biomas, que são Amazônia, Caatinga, Cerrado, o bioma aqui, ó, Mata Atlântica, os Pampas, no finalzinho do Brasil, e o Pantanal. Vamos falar um pouquinho sobre a Amazônia. A Amazônia é o maior bioma brasileiro e compreende a floresta amazônica, tá? Aqui nós temos uma imagem da floresta amazônica, localizada na região norte. A Amazônia apresenta muitos rios, grande quantidade de chuvas e, consequentemente, alta umidade do ar. Se eu tenho muita chuva, eu vou ter bastante umidade do ar, além de temperaturas variando entre 25 e 28 graus. Ao contrário do que se imagina, o solo da Amazônia é pobre em nutrientes, devido à acelerada decomposição da matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Matéria orgânica são os animais que começam a se decompor. São restos de vegetais, restos de animais mortos. Conforme eles vão morrendo,
Os fungos e as bactérias vão se alimentando dele. Então, vai o quê? Formando a matéria orgânica. Só que como esse processo é tão rápido, esse nutriente ele não consegue ficar no solo. Então, os nossos solos eles não são com muitos nutrientes, ele é pobre em nutrientes, devido à acelerada decomposição da matéria orgânica. Outra observação, a nossa região ela possui árvores muito próximas uma das outras, e isso faz com que eu tenha uma alta densidade de espécies vegetais, tá? Assim como também, olha só, vai ficar difícil a penetração dos raios solares. Por quê? Porque as copas das árvores, ó, estão muito próximas uma das outras, tá? Isso é algumas características do bioma da região amazônica. Espécies. Como é uma área onde eu vou ter bastante vegetação, eu vou ter aí, olha só, vários tipos de espécies, tá? Eu vou encontrar, por exemplo, o açaí, tá? Eu vou encontrar o cupuaçu, aqui o cupuaçu, o guaraná, castanhas, tá? Então, todos os tipos de espécies de fruta eu vou encontrar nessa região. Devido à grande disponibilidade de frutos, eu vou ter uma grande quantidade de animais, porque eu vou ter o alimento disponível. Eu tenho o alimento, eu tenho água, porque eu tenho uma grande quantidade de rios. Então, devido a isso, eu vou ter o quê? Uma grande variedade de animais ali naquela região, tá? Eu também vou ter uma grande variedade de espécies vegetais, tá? Geralmente as árvores são que altas, olha só, bem altas, chegando de 30 a 40 metros, tá? Como a seringueira, a castanheira e outras espécies que são mais baixas. Árvores que formam copas menores. Eu vou ter árvores altas com copas bem grandes e árvores menores com copas menores. Eu vou ter bromélias, eu vou ter orquídeas, olha só aqui, né? Eu vou ter orquídea, que são plantas que ficam, olha, que crescem aqui, ó, no galho das árvores, tá? Contudo, toda essa biodiversidade é constantemente ameaçada pelo homem, tá? Por quê? Porque eu vou ter várias espécies de animais que são considerados atraentes, exóticos para outras pessoas, tá? E muitos desses animais, eles são caçados. Um exemplo, a arara. Muitas pessoas, eles simplesmente caçam o arara e criam em casa. Mas eu vou ter aí, ó, coati, cobras, macacos, onça-pintada, jacarés. Eu vou ter uma grande variedade de animais que vivem na Amazônia devido à quantidade de alimento disponível e água, tá? E todos esses animais eles estão adaptados à região da Amazônia. O cerrado. Olha só, o que a gente pode observar nessa imagem que está mostrando o cerrado aqui? Olha só, eu tenho uma grande área, mas o que a gente pode observar aqui? Que essas árvores, elas o quê? Não são próximas uma das outras. Eu tenho um espaço entre elas. Eu não tenho tantas copas assim que eu não consiga visualizar o chão. E olha só como é a vegetação do cerrado. Olha só, uma volta aqui. Olha só como é que é a floresta amazônica. Árvores bem próximas uma das outras, com que as copas fiquem tão próximas que quase você não visualiza ou não visualiza o chão. E dificilmente a luz solar ela entra, mas com dificuldade. Já aqui no cerrado, olha só, poucas árvores, olha o chão, recebe bastante iluminação solar, não é? Eu não tenho aí árvores próximas uma da outra. Por quê? Porque o cerrado é um exemplo de savana e corresponde ao segundo maior bioma do Brasil. Abrange vários estados brasileiros e grande parte da sua área originária foi desmatada ou queimada para servir de pecuária e agricultura.
O Cerrado apresenta um clima tropical quente e duas estações bem definidas, que é o inverno seco e verão chuvoso. Então, aí na região do Cerrado, eu vou ter duas estações: inverno seco e o verão com bastante chuvas. O solo é predominantemente arenoso. Olha só, nós conseguimos identificar ele aqui, ó. É um solo arenoso, tá? Ele é arenoso, então ele é pouco fértil. Por quê? Porque o solo arenoso, ele não consegue segurar a água passa com facilidade sobre ele. Então, os nutrientes não conseguem ficar fixos no solo. Então, fica difícil para esse tipo de vegetação retirar esses nutrientes, porque eles não conseguem ficar fixos ali. Então, como ele é pouco fértil, ele tem pouca também nutriente para o desenvolvimento das plantas. Então, as plantas são baixas, tá? Geralmente, onde nós encontramos plantas altas, onde tem um solo um pouco mais fértil. Ele é um solo que ele não consegue segurar água, porque ele passa água com facilidade. Então, os vegetais têm dificuldades também de retirar a água deles. A vegetação, em sua maioria, é rasteira e as árvores são pequenas, com casca grossa e galhos retorcidos, os quais dão ao bioma uma aparência de ambiente seco. Se nós observarmos aqui na imagem, olha só, nós olhamos, a gente imagina o quê? Que realmente é um ambiente seco, principalmente porque suas árvores, olha só, elas possuem galhos retorcidos, tá? E grossos para aguentar as diferenças de temperatura. As raízes são longas para atingir a água que está presente em grande quantidade no subsolo. Por quê? Porque a água ela passa totalmente pelo solo, então ela se armazena no subsolo. Então, esses vegetais ele têm árvores profundas para poder retirar de lá a água que está armazenada. No inverno é comum ocorrer queimadas naturais. As cascas grossas dos troncos protegem as árvores do fogo, as quais rebrotam após as queimadas. Olha só que interessante. Após o período de queimada, que é natural, por que é natural ocorrer isso naturalmente? Devido a alta temperatura, muito quente, folhas secas, então a qualquer momento pode haver aí um fogo surgir, tá? Isso acontece muito, é chamado de incêndios florestais. Então, quando ocorre esse incêndio, essas árvores elas já têm os troncos grossos exatamente para aguentar esse fogo. Ou seja, é uma adaptação dessas espécies àquela região. Só que quando ocorre esse fogo e esse fogo ele apaga, ele faz com que as sementes que estão ali brotem e nasçam novas árvores, tá? Então, olha só, é uma característica da espécie em continuar ali existindo. Por quê? Porque ela faz com que essas árvores, depois do fogo, brotem e cresçam e se desenvolvam, tá? Então, é uma característica muito importante. Então, eu vou ter aí, ó, vários tipos de espécies. Eu vou ter buriti, eu vou ter mangaba, eu vou ter araticum, eu vou ter vários tipos de espécies que são próprias de lá, do cerrado, tá? E eu vou ter os animais, tá? A fauna do cerrado. A fauna do cerrado é bastante rica e composta de animais que também são encontrados em outros biomas que fazem fronteira com ele, como a caatinga e a Amazônia. Então, um animal que está lá na Amazônia, ele pode migrar para o cerrado. Assim como ele que é do cerrado, ele pode ir para a Amazônia. Então, eu vou ter aí, ó, o tamanduá-bandeira, eu vou ter o lobo-guará, eu vou ter o sabiá do campo, tá? Até a próxima, meus amores. Beijos.